Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para mais um vídeo, para mais um nosso encontro, né? Da nossa leitura bíblica, do nosso estudo bíblico. Vamos ler agora, hoje, vamos ler em Gênesis 33. Se você quiser acompanhar, lendo junto comigo em sua Bíblia, pega sua Bíblia aí, vamos lá no Gênesis 33. Jacó levantou os olhos e viu que Esaú vinha, e 400 homens com ele. Então ele dividiu os filhos entre Leia e Raquel e as duas servas. Ele colocou as servas e seus filhos na frente, Leia com seus filhos depois, e Raquel e José no fim. E ele mesmo passou diante deles e se inclinou na terra 7 vezes até chegar perto do seu irmão. Mas Esaú correu ao seu encontro e o abraçou e lançou-o ao seu pescoço e o beijou, e eles choraram. Esaú levantou os olhos e viu as mulheres e meninos e disse: Quem são estes contigo? Jacó respondeu: Os filhos que Deus bondosamente deu a teu servo. Então se aproximaram as servas, elas e seus filhos, e se inclinaram profundamente. Depois também se aproximaram Leia e seus filhos e se inclinaram. Finalmente se aproximaram José e Raquel e se inclinaram. Esaú então disse: Que significa todo esse bando que encontrei? E Jacó respondeu: Para conseguir favor de meu senhor. Mas Esaú disse: Eu tenho bastante, meu irmão, isso te pertence e permaneça contigo. E Jacó disse: não, se te agradei, aceita o presente da minha mão, porque vi teu rosto, como se visse o rosto de Deus, e te agradaste de mim. Aceita meu presente que eu te trouxe, porque Deus me favoreceu, e porque tenho de tudo. Insistiu com ele, e este aceitou. E Esaú disse: Levantemo-nos e vamos, eu irei adiante de ti. Mas Jacó disse: Meu senhor sabe que estes filhos são tenros, e os carneiros e os bois que estão comigo são muito novos. Se forem obrigados a caminhar mais um dia, todo o rebanho morrerá. Meu senhor, passe adiante do seu servo, e eu conduzirei devagar, conforme o passo do gado que está diante de mim, e conforme o passo dos meninos, até que chegue a meu senhor em Seir. Então Esaú disse: Eu ficarei contigo e com alguns de minha gente. E Jacó disse: Para quê? Basta que meu senhor se agrade de mim. E Esaú, neste mesmo dia, seguiu o seu caminho em direção a Seir. E Jacó partiu para Sucote, e edificou uma casa para si, e fez cabanas para o seu gado. Dessa maneira o lugar recebeu o nome de Sucote. Chegando Jacó a Padã-Arã, em paz, a cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, armou a sua tenda diante da cidade. Ele comprou por 100 peças de dinheiro a parte do campo em que estendera sua tenda, das mãos dos filhos de Amor, pai de Siquém. E ele levantou ali um altar e chamou de El, o Deus de Israel. Aqui nós observamos que Jacó e Esaú, eles eram gêmeos. Só que quem era quem deveria receber a herança da bênção seria Esaú. Jacó, por trapaceiro que ele foi, ele pegou a bênção, né? Ele roubou, né?
praticamente a bênção de Esaú. Só que Jacó, ele se arrependeu muito de ter passado, né, a perna no seu irmão, tanto que ele sofreu muito, Deus castigou muito Jacó por tudo isso que ele fez. E com esse arrependimento, ele mostra arrependido. Quando ele encontra o irmão dele, ele se mostra arrependido, que ele chama o irmão dele, que tem a mesma idade que ele, que nasceram no mesmo dia, né, praticamente quase na mesma hora, ele chama de Senhor. E ele coloca como um servo diante do seu irmão Esaú. A humildade que ele teve. Tem uma passagem na Bíblia, quando Jesus estavam falando, ele falou assim, que tinha duas pessoas, né, dois homens. Um falou que o pai pediu para ele fazer um serviço. Ele falou que depois ele faria. E ele não fez. Aí teve aquele outro filho que falou assim, eu não vou fazer. Mas aquele filho se arrependeu e foi e fez. Aí Jesus pergunta qual que foi o mais honesto daqueles dois. E aqui a gente observa que Jacó foi assim, é semelhança, né, essa história que Jesus contou. Porque Esaú e Jacó nasceram no mesmo dia, na mesma hora, praticamente. E Jacó tenta, né, pegar a primogenitura para ele. Tenta não, tentou, conseguiu. Ele trapaceou seu irmão Esaú. Só que ele foi tão castigado por Deus, que ele se arrependeu, tanto que ele voltou, né, para pedir perdão para o irmão dele. Essa vinda dele para casa dele, para casa dos pais dele, eu acho que ele estava tão incomodado dentro dele, o espírito dele estava tão incomodado, que ele teve que voltar e ele teve que pedir perdão, né, pro irmão dele, porque tanto que ele vai ao encontro do irmão com muitos presentes. E ele faz questão que o irmão dele aceite aqueles presentes, como se fosse assim, se ele aceitar os meus presentes, ele está me perdoando por tudo que eu fiz com ele. Então ele resulta, né, ele fica insistindo para Esaú receber o presente da mão dele. Aí Esaú recebe e ele fica em paz. A gente observa que ele ficou em paz depois, que a gente observa aqui que o respeito que ele teve, né, por Esaú depois, que ele chamava Esaú de Senhor. Qual irmão que chama o outro de Senhor? Não tem, né? É você, é meu irmão. Ele poderia falar, não, meu irmão, você aceita, eu estava com saudade de você. Não, ele chamava, respeitava muito o respeito. Ele se colocou mesmo no papel de servo. No papel de servo, porque ele não sentia, mas nem assim, como fala, ele não sentia mais como se fosse um irmão, né, merecedor dessa palavra irmão. Ele sentiu que ele não seria mais isso, merecedor de ser irmão de Esaú, mas sim de um simples servo, tanto que ele chamou ele de Senhor. E a gente observa que houve um grande arrependimento da parte de Jacó aqui. Não foi à toa que Deus colocou Jacó como a tribo, né? As tribos de Israel, as 12 tribos de Israel que saíram dele. Porque houve um arrependimento muito grande e Deus observou tudo isso, que houve esse arrependimento. E nós observamos aqui outra coisa, também bem no finalzinho desse capítulo, no versículo 20, quando ele fala assim, e ele levantou ali um altar e chamou de El,
que significa o Deus de Israel. O nome de Deus é El. E nós observamos que Deus ele tem muitos nomes. É o Shaddai, o Javé, muitos nomes. E nós temos que respeitar as pessoas que chamam Deus de outros nomes, porque Deus ele é infinito. Ele não tem um nome só. Ele é maravilhoso, ele é conselheiro, ele é nome de paz, ele é luz, ele é infinito, ele é pacífico. Então todos esses nomes é o nome do nosso Deus. O Deus que a gente adora, né? Que a gente tem aquele tremor diante dele. Então ele tem vários nomes. E aqui é um nome, né? Que Jacó também chamou ele de El, que significa o Deus de Israel. Porque o Israel, ele, como mais atrás que a gente leu, né? Que Deus mudou o nome dele, né? Para Israel, quando ele estava voltando para o irmão dele. Vamos continuar lendo 34. Diná, filha de Leia, que esta teve de Jacó, saiu para ver as filhas da terra. E Siquém, filho de Amor, o Heveu, príncipe da terra, a viu e a tomou, deitando-se com ela e humilhando-a. E a sua alma se apegou a Diná, filha de Jacó. E amando a donzela, falou ao coração da donzela. E Siquém disse a Amor, seu pai, o seguinte: toma esta donzela por mulher para mim. Jacó ouviu que Siquém havia desonrado sua filha Diná, mas seus filhos estavam no campo com o gado. Assim Jacó silenciou isto até a chegada deles. E Amor, pai de Siquém, saiu a fim de falar com Jacó. E os filhos de Jacó vieram do campo. Quando eles souberam, se entristeceram e se iraram muito, porque ele havia cometido uma insensatez em Israel, deitando-se com a filha de Jacó, o que não se devia fazer. Amor lhes falou, dizendo: Siquém, meu filho, deseja ardentemente a vossa filha, dai a ela por mulher. E aparentai-vos conosco, dai-nos vossas filhas e tomai nossas filhas. E habitai conosco, e a terra estará diante de vós. Habitai e negociai nela, e adquiri propriedades nela. Esse quem disse ao pai e aos irmãos dela: sedes favoráveis a mim e darei o que me disserdes. Pedi a mim um dote muito grande e presente, e eu darei o que me disserdes. Somente dai-me a donzela por mulher. E os filhos de Jacó responderam a Siquém e a seu pai astuciosamente, e falaram desta maneira, porque Siquém havia desonrado Diná, sua irmã. E eles lhe disseram: não podemos fazer isto e dar nossa irmã a um homem incircunciso, porque isso para nós seria uma vergonha. Somente então vos daremos o nosso consentimento, se fortes como nós e circuncidaste todo varão entre vós. Então vos daremos nossas filhas, e tomaremos vossas filhas para nós, e habitaremos conosco e seremos um só povo. Mas se não consentirdes em deixar circuncidar-vos, então tomaremos nossas filhas e iremos embora. E sua palavra agradou a Hamor e a Siquém, filho de Hamor. E o mancebo não demorou em fazer isto, porque desejava a filha de Jacó, e ele era o mais honrado de todos os da casa de seu pai. E Hamor e Siquém, seu filho, vieram ao portão da cidade e falaram aos moradores da cidade, dizendo: estes homens são pacíficos para conosco, assim eles morem na terra e façam negócios nela. A terra é bastante espaçosa para eles. Tomemos suas filhas como mulheres e demos nossas filhas a eles.
Mas somente nessa condição é que consentem aqueles homens em morar conosco, para nos tornarmos um só povo. Se todo varão entre nós se circuncidar, como eles são circuncidados. Seus bens, suas aquisições e todos os seus animais não serão nossos, consintamos somente com eles e habitarão conosco. E deram ouvidos a Hamor e a Siquém seu filho e todos os que saíam do portão da cidade. E se circuncidou todo varão, todos os que saíam pelo portão de sua cidade. Então, todos aqueles homens, né, fizeram um trato, eles já tinham conversado tudo, e eles fizeram esse trato, que eles iriam, a família de Jacó iria também fazer negócio com a família de Hamor, de Siquém. E eles fizeram esse trato com essa condição, que todos se convertessem, né, ao cristianismo. Quando fala converter ao cristianismo, era essa maneira que eles tinham na época, esse costume da circuncisão. Então eles aceitavam, né, o nosso Deus, que nós adoramos, nessas condições da parte de fazer a circuncisão. Então todo homem que aderisse essa prática, ele estava aderindo o Deus de Israel como Deus, ele estava colocando na sua vida, né, o Deus de Israel como o Deus nosso. Ao terceiro dia, quando os homens estavam com dores, 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, cada um tomou a sua espada, entraram na cidade com toda a segurança e mataram todo varão. Olha o grande pecado de Simeão e Levi. Porque aqueles homens, eles já tinham se convertido. Não tinha motivo nenhum para os filhos de Jacó fazerem isso. Não tinha. Mas eles fizeram. Eles mataram a espada a Hamor e a Siquém seu filho, e tirando Diná da casa de Siquém, saíram. E os filhos de Jacó vieram aos mortos e saquearam a cidade porque havia desonrado sua irmã. Eles tomaram seus rebanhos e seus bois, seus jumentos e tudo o que havia na cidade, tudo o que havia no campo, e toda a sua riqueza e todos os seus meninos, suas mulheres, eles prenderam e despojaram tudo o que havia nas casas. Então Jacó disse a Simeão e a Levi: vós me afligiste e me fizeste odioso aos moradores da terra, aos cananeus e aos perizeus. Tenho pouca gente. Quando eles se ajuntarem contra mim e me vencerem, então eu e minha casa seremos exterminados. Mas eles disseram: é permitido agir com nossa irmã como uma prostituta? Os filhos de Jacó eram filhos rebeldes, Simeão e Levi. Daí a gente entende por que no meio da igreja, no meio dos cristãos, sempre tem aquele filho rebelde, aquele filho que desonra o pai, desonra a mãe, desonra a igreja. Sempre teve. Daí surgiu das 12 tribos de Israel. Surgiu no meio deles. E você percebe que dos 12 discípulos também, um também foi o Judas. Foi o que traiu Jesus. Então o que essa passagem está nos dizendo? Que sempre houve aqui na terra a divisão entre o bem e entre o mal. A busca do bem não está no coração de todos. Infelizmente, a busca do bem não está no coração de todos.
Daqui surgiu, porque é das 12 tribos de Israel que surge a igreja. E daqui surgiu já o bem e o mal dentro da igreja de Deus. E agora eu pergunto para você, você é o bem, você é o mal? O que você está fazendo? Eles achavam que eles estavam, sendo certo. Como tem muitas religiões que fazem errado, achando que é o certo. Tem doutrinas que é errada e que eles fazem o certo. E Deus está agradando disso? Deus não está agradando. Assim como a gente observa que a palavra diz aqui que Jacó, ele sentiu mal, ele se afligiu por causa disso. Agora vamos colocar Jacó como se Jacó fosse o Deus, nosso Deus. Quando fazemos algo errado, o nosso Deus, ele também fica triste. Aí vem as consequências para nós. Porque nós sabemos o que aconteceu com Jacó. Todo aquele que tem um conhecimento da palavra de Deus sabe o que aconteceu com Jacó. Vamos ler mais um capítulo, o 35. E Deus disse a Jacó: levanta-te, vai a Betel e mora ali, e faze um altar ali ao Deus que te apareceu quando fugias do teu irmão Esaú. Deus tirou ele, sai dessa terra, porque ele se afligiu tanto naquele lugar, que ele mesmo temeu de ficar ali, porque ele ia ser destruído. As outras nações que estavam em volta iam destruir ele. Uma destruição terrível, porque ele lutou tanto para adquirir os bens que ele teve. Ele lutou muito, ele trabalhou muito. E ele se curvou diante de Deus e pediu perdão para Deus. Deus ouviu a oração dele, quanto que ele estava afligido. E talvez Deus nesse momento se colocou no lugar dele. Porque a igreja, ela tem sempre algum ali dentro. Às vezes é o próprio pastor, às vezes é um irmão, um dirigente, uma mulher, que é a ovelha negra, né? Aí Deus, ele ora a Deus e Deus fala: vai, levanta-te, sai dessa cidade, mora em Betel e faz ali um altar que te apareceu faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugis do teu irmão Esaú. Então Jacó disse à sua família e a todos que estavam com ele: lançai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, purificai-vos e mudai vossas vestes. Aqui a gente observa que Deus fala com Jacó. Deus começa a mostrar para Jacó: Jacó, eu sou Deus. Esses deuses que sua família carrega, adora, joga tudo isso fora. Porque eram aqueles deuses, Zeus, todos aqueles deuses dos cananeus, daquele povo, antes que Jacó veio daquela família da mãe dele, das esposas dele. Então elas trouxeram, era costume deles adorarem esse Deus. Por isso que é interessante a gente se indagar qual que é o Deus verdadeiro. Às vezes você está adorando algo que não é o Deus verdadeiro. Não é aquele Deus que você que é o Deus dos deuses, não é o Deus dos deuses. Às vezes você está adorando um Deus, está na sua casa uma imagem que você pensa que é Deus.
Igual tem muita gente que acha que tudo é Deus. Na Índia, tudo lá é Deus. Barata é Deus. Sapo é Deus. Você está achando que eu estou falando mentira? Não, só procurar na internet. Lá tem templos de sapo. Lá tem templos lá as vacas não podem fazer nada com elas. Como aqui a gente come vaca, eles não tiram nada da vaca, eles não comem nada, tudo que é derivado de vaca, de coisa, leite, alguma coisa, eles não colocam a boca naquilo, não comem. De tão assim, eles veneram. Então eles veneram deuses minúsculos, deuses estranhos. Aí Jacó, Deus vem, o Deus dos deuses, o Deus que fez o universo, como a Bíblia mesmo fala. Deus conta como ele fez o universo. Esses deuses contam, sendo que o sapo é criatura. A barata é criatura. O boi é uma criatura. Quem fez tudo isso? Está escrito aqui na nossa palavra. É Deus. Deus dos deuses. Então, nessa época, a família de Labão, eles adoravam outros deuses. Então, tudo para eles era Deus. Era o costume deles. Tudo era Deus. Então, eis a questão de nós abrirmos nossos olhos para saber qual que é o Deus verdadeiro. O próprio Elias, quando ele chegou lá com o faraó lá, que eles foram saber, né, qual que era o melhor Deus, que ele fez uma fogueira lá e mandou jogar bastante água. Aí eles ficaram sabendo quem que era Deus, qual é o Deus verdadeiro, porque eles adoravam milhares de deuses. Então, se você adora um Deus que não é o Deus do universo, o Deus dos deuses, o Deus que a gente serve é o Deus dos deuses, é o Deus Javé, que o próprio ele se revelou também com esse nome para Moisés. Procura conhecer, procura ter esse conhecimento. Poxa vida, será que eu estou adorando o Deus certo? Será que o meu Deus é tudo isso? Porque a gente vê muito semideus. O que é semideus? Semideus são os ídolos, as imagens esculpidas. Esses são os semideuses. E a Bíblia condena. Então isso tudo a gente não deve adorar, porque a Bíblia condena. O Deus dos deuses, nosso Deus que nós adoramos pelo nome de Javé, ele condena a adoração ao deuses, a semideuses. É condenável essa adoração. Tanto que a gente vai orar, vai chegar nessa passagem, se você continuar comigo nesse estudo, a gente vai perceber que o próprio Jesus, ele disse assim: quando orares, pede ao Pai em meu nome. Ele não falou: quando orares, pede ao Pai em nome de Jacó, em nome de Abraão, em nome de Davi. Ele não disse. Por nenhum momento ele disse essas coisas. Ele nos ensinou. Tanto que a oração do Pai Nosso, ele fala: Pai Nosso que estás no céu. Ele nos ensina a orar diretamente, falar com o Pai, com Deus. Tem muitas pessoas que dizem assim que o Deus que nós adoramos não é o manda-chuva, não é o poderoso. Mas a minha Bíblia, eu posso falar com convicção para você, que ela veio do início. Os escritos
que contém aqui diz ao contrário. Diz que só tem um Deus, porque a Bíblia fala que só há um Deus. Nós temos que o Deus, os outros são semideuses. São criados, chamados de Deus pelo costume dos próprios homens. A gente observa, a gente vai chegar nessa passagem também, que quando Moisés foi para o monte, que Deus chamou Moisés para falar com ele, ele demorou lá em cima do monte, porque Deus estava revelando para ele os 10 mandamentos, tudo o que ele tinha que fazer. Deus estava escrevendo tudo para ele, entregou para ele a tábua dos 10 mandamentos, tudo. E quando ele estava lá, quando ele desceu, porque ele ficou 40 dias lá, quando ele desceu, o povo já tinha feito bezerro de ouro, juntado todo o ouro deles e feito um bezerro. É por isso que lá na Índia eles adoram a vaca, porque ficou esse costume ainda enraizado neles, mesmo acontecendo quando Moisés desce do monte e vê eles adorando o bezerro. Moisés brigou com todos eles, chamou a atenção de todos eles. Moisés ficou indignado. Aí o que acontece? Só que alguns ainda continuaram com essa prática. Fazer bezerro. Uns adoram bezerro, outros adoram a lua, outros adoram vaca, outros adoram... É uma infinidade. E isso você está profanando, tá? Você está profanando. Se você tem imagem na sua casa, não adora. De preferência queima, para que tudo haja. Adora só um, só Deus. A Bíblia diz que tudo que pedirdes, nós devemos pedir em nome do Pai. Tudo, falar diretamente com Deus. Deus, ele é tão maravilhoso, tão poderoso, tão magnífico, tão infinito, que ele chega e fala para nós. Nós somos filhos. Ele chama-nos, nós, de filhos. Filhinhos. Ele chama nós de filhinhos. O filho, ele tem regalia com o pai. Por que que eu vou chamar? Eu vou pegar, eu quero falar com Deus, eu vou pedir para João para interceder por mim diante de Deus, sendo que ele mesmo me deu essa autoridade para me falar diretamente com ele. O próprio Jesus, na oração do Pai Nosso, o Jesus ele nos ensinou a orar. Pai Nosso que estás no céu. Ele é Pai, ele é nosso Pai. Por que que eu vou? Agora eu vou orar pedindo para uma santa interceder por mim? Interceder a Jesus, para que Jesus interceda ao Pai por mim, sendo que Deus, ele deu essa autoridade para mim falar diretamente com ele, porque ele é infinito, ele está em todo lugar. Deus, ele nos ouve, e nós temos que ter essa consciência. Às vezes você não recebe uma bênção porque você está pedindo para santos, para coisas que eles não têm esse poder. Eles não têm esse poder, porque eles também foram humanos, como nós. E a Bíblia diz, eu ainda vou revelar coisas aqui muito fortes ainda para vocês, muito fortes. Eu vou provar para vocês tudo que eu estou falando. Tudo que eu falo aqui, eu provo para vocês, dentro da palavra de Deus.
se vocês lerem a palavra de Deus, vocês vão ver como que é. As coisas são muito diferentes do que o mundo faz lá fora. Tem muitas igrejas, eu falo isso até dentro de igreja, que tem muitas coisas dentro da igreja que a igreja está fazendo errado, não está fazendo correto, por falta de conhecimento da palavra de Deus. E nós temos que ter esse conhecimento, porque a própria Bíblia nos pede para a gente pedir conhecimento, pedir sabedoria para Deus. Nós temos que ser sábios, porque senão você vai... qualquer pessoa falar qualquer coisa, se você não conhece, você vai achar que aquela pessoa está falando a verdade. Qualquer pessoa. Às vezes eu vejo pessoas falam cada barbaridade num púlpito de uma igreja, que os irmãos sentados lá estão quase cochilando, e tem gente que está dando glória a Deus, aleluia, por palavras insanas, estúpidas, que alguns pastores, alguns ministros da palavra falam no púlpito de uma igreja, ou às vezes mesmo no canal no YouTube. Então nós temos, se você não tiver conhecimento para observar, para ter em mente que aquilo, que aquela palavra que aquela pessoa está falando ser verdade ou não, se você não tiver esse conhecimento, você vai acreditar como aquele povo acreditou. Agora eu falo com você, talvez você nasceu acreditando que os ídolos, as imagens esculpidas, elas têm poder. Os ídolos, essas imagens, todas elas têm poder. Você nasceu acreditando nisso. Você nasceu vendo sua mãe rezar por essas imagens, pedir a santos, interceder por eles, por vocês. Você viu, você cresceu. Então você tem isso em mente. Tá entendendo? Você cresceu, então para você isso é verdade. Porque você nunca foi procurar o conhecimento, você nunca foi procurar a verdade. Será que isso é verdade? Será que eu estou agindo certo diante de Deus? Será que eu tenho que pedir para fulano de tal, para ciclano, para esse santo? Para essa imagem? Será que eu tenho que pedir para ela interceder para mim receber alguma coisa? Será que eu sou tão indigno que eu não posso falar com Deus? Então a gente tem que indagar essas coisas. Nós temos que indagar. Será que esse pastor está falando a verdade? Porque às vezes eles pegam uma passagem na Bíblia, eles levam você a acreditar que aquela palavra que eles estão falando é verdade. E você, por falta de conhecimento, por falta de espiritualidade, acredita piamente neles. Acredita piamente. Eles estão falando coisas insanas e você está achando que eles estão falando coisas maravilhosas. Aí você leva aquilo para dentro de você. Aí você vai passar para o seu pai, para sua mãe, para os seus filhos. Aí seus filhos passam para o outro. Aí esse costume vai gerando um pecadão. Porque vai passando de geração a geração, como passou essa coisa de adorar imagens. Foi passando. Eu vou ainda chegar nessa passagem de adorar imagem. Você vai ficar assustado quando você souber a verdade. Então nós temos que procurar, é um nosso dever, procurar conhecer, não acreditar em qualquer pessoa. E o próprio Deus, o próprio Pai nosso, o próprio que é Deus, Ele nos revelou isso. Ele falou pra gente provar a verdade, se realmente é verdade. Ele nos pediu pra gente provar. Ele pediu. Prova, pode me provar. Vamos continuar aqui. E eles deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham nas mãos.
e os brincos que pendiam de suas orelhas, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. E eles partiram, e o temor de Deus veio sobre as cidades que estavam ao redor delas, e eles não perseguiram os filhos de Jacó. Está vendo? Quando Jacó se arrependeu, trouxe todo o povo dele ao arrependimento, mostrou para eles o quanto que eles fizeram foi coisas insanas, para eles pedirem perdão para Deus. Ele foi e pegou todos os deuses, todas as imagens, tá vendo? Eles tinham imagens. Ele pegou todas as imagens que tinham com a família dele, porque a família dele foi crescendo. E ele foi deixando. É aquele ditado, você vai deixando acumular, e quando você vê, o negócio já está de um tamanho tão grande que depois, às vezes, é difícil você controlar, você tirar isso deles, já está enraizado neles. Aí é até difícil, é complicado você falar. Hoje, se você chegar numa pessoa que não tem esse conhecimento tão grande que a gente tem, aí você vai falar para ela, olha, imagem de escultura, isso não vale nada. Isso é coisa demoníaca. Isso é contra os ensinamentos de Deus. Você vai falar isso para ela, ela quer te bater, ela quer... Eu sei que nesse vídeo vai ter muita coisas aqui que vão me incriminar. Mas o quê? Por quê? Por falta de conhecimento. São pessoas fracas. Quando eu falo fracas, é fracas no conhecimento. Elas não têm. Às vezes são pessoas de boa índole, como eu falo, é pessoas sábias, estudiosas, tem doutores, tem... Entende? Tem até pastor, tem... Mas elas estão fracas espiritualmente, no sentido de conhecimento bíblico. Elas não têm. Elas têm muito conhecimento. Tem muita gente que tem, abre a boca para falar, eu sou formado em teologia, eu sou mestre em teologia, eu sou doutor em teologia, mas faz as práticas mundanas, as práticas anti-Deus, continua fazendo as práticas anti-Deus. Tá entendendo? Por quê? Porque muitos, a própria Bíblia mesmo fala, Salomão mesmo falou, foi usado por Deus para falar que o muito estudar fadiga e enlouquece o homem. Porque ele fica procurando coisas para entender, e às vezes ele se confunde. Acredita? Tem um canal de um professor aqui, homem muito estudado, no YouTube, muito estudado em histórias religiosas, como ele mesmo proclama. Mas ele fala cada insensatez, que eu fico, como pode uma pessoa que estudou tanto falar umas coisas dessas? Porque não vem do Espírito. Ele é que foi estudando, acreditando em homens. A mesma coisa, você acredita que o homem foi à Lua. Como pode um homem ir à Lua? Isso está escrito, você vai achar milhões de livros, milhões de pessoas que confirmam isso, que o homem foi à Lua, que você pode morar na Lua. Mas você acredita? Tem gente que acredita. Eu, particularmente, não acredito. Porque a Bíblia fala que se vocês quiserem subir no céu, Deus vai derrubar de lá. E o homem não tem esse poder grande de chegar à Lua. Ele vai até um pedaço do espaço só. Porque até para chegar lá na Lua é um outro clima. Deus fez a Lua para iluminar a Terra. É uma lâmpada, digamos assim. É uma lâmpada. Como que alguém vai chegar numa lâmpada? Não existe. A tecnologia do homem ainda é pequena, muito pequena, diante da imensidão do universo. Muito pequena. Então, acreditar nisso é uma inocência muito grande. Muito grande.
Então, continuamos. E eles partiram, e o temor de Deus veio sobre as cidades que estavam ao redor delas, e elas não perseguiram os filhos de Jacó. Tá vendo? Quando eles se arrependeram, quando eles queimaram todos os deuses, aí o que aconteceu? Deus começou a agir na vida deles de novo. Deus fez com que todas as cidades ao redor tivessem temor deles, tivessem medo dele. Não vamos lutar com essa família é poderosa. E Jacó chegou à cidade de Luz, que está na terra de Canaã, que também tem o nome de Betel, ele e todos que estavam com ele. E ele construiu um altar ali e deu ao lugar o nome de El Betel, porque ali Deus lhe aparecera. El significa Deus para Jacó. Então Jacó que colocou o nome de Deus de El. Foi Jacó. Colocou o nome dele de El. Porque ali Deus lhe aparecera quando fugia de seu irmão. Então Débora morreu, a ama de Rebeca, e foi enterrada ao pé de Betel, debaixo do carvalho. E este lugar recebeu o nome de Alon-Bacute. E Deus apareceu de novo a Jacó quando ele estava em Padã-Arã e o abençoou. E Deus lhe disse: o teu nome é Jacó. Todavia não será mais chamado Jacó, mas Israel será teu nome. E ele lhe deu o nome de Israel. E Deus lhe disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Por isso que nós falamos, os religiosos falam, o Deus de Israel. Porque nesse momento aqui, Deus fala para Israel, para Jacó, que ele é o Todo-Poderoso. Eu sou o Todo-Poderoso. Frutifica e multiplica-te, sairá de ti um povo, uma multidão de povos, e reis procederão de teus lombos. Quem era Jacó? Era um grande homem que tinha muito bens, mas ele não era rei. Ele não foi casado com uma rainha. E a Bíblia fala, e Deus chega para ele e fala: reis procederão de teus lombos. E a terra que dei a Abraão e a Isaque, eu te darei. Eu te darei a tua descendência depois de ti. E Deus se retirou dele do lugar onde lhe havia falado. E Jacó levantou um monumento no lugar onde Deus lhe havia falado. Um monumento de pedras, e derramou sobre ele uma libação, e derramou óleo sobre ele. E Jacó deu o nome de Betel ao lugar onde Deus lhe havia falado. E eles partiram de Betel. Quando faltava ainda um pequeno espaço para chegar a Efrata, Raquel começou a sentir dores de parto, e o parto foi difícil. Durante as dores do parto, a parteira lhe disse: não temas, porque ainda terás um filho. Quando lhe saía a alma, porque estava morrendo, o espírito dela, a alma significa o fôlego da vida. Quando o espírito sai do nosso corpo, o fôlego nosso, que nós respiramos, chama alma. Ele também para. Porque o que faz funcionar o nosso corpo é o ar que respiramos. E ele é impulsionado pelo espírito que temos. No momento que o nosso espírito sai do nosso corpo, a nossa alma padece. E quando ela padece, o nosso corpo morre. É por esta razão que quando a pessoa, o espírito dela já não está mais no corpo dela, a alma sofre
que a alma, que é o sangue, ele sofre, porque o espírito não está naquele corpo. O que dá vida ao corpo é o espírito. Aí esse corpo, esse espírito sai do corpo. Aí vem as pessoas com balão de oxigênio, fica só respirando pelo balão, pelos aparelhos. Ela fica respirando porque fica aquele, como fala, a máquina fica ainda fazendo o papel do espírito, que é movimentando o sangue. Só que nesse momento que o espírito sai, e se você tira, os médicos tiram a máquina que está bombeando, que está dando fôlego para aquele corpo, para aquela alma, para continuar a viver, quando tira, ela padece. Porque o espírito não está mais naquele corpo. Só está mesmo a alma. Às vezes ela abre os olhos, porque ela está no comando da alma, mas não do espírito. O espírito já saiu do corpo dela há muito tempo, ela não sofre mais. Às vezes tem muitas pessoas, muitos familiares, vai nos hospitais porque vê os seus entes lá doentes, achando, né, que ele ainda está vivo, mas ele já saiu do corpo há muito tempo. Só está ali só a alma dele. Porque a alma é o nosso sangue que está bombeando, que está fortalecendo, mas quem dá esse impulso para a alma funcionar, para o sangue funcionar, é o espírito. É por isso que a Bíblia fala que quando nós formos matar algum animal para nos alimentarmos, nós temos que tirar o sangue dele. Porque você vai tirar o sangue, vai tirar a vida dele também. Porque o animal, ele só tem a alma, ele não tem o espírito. Porque quando você vai matar, o espírito dele já saiu. Então, se você mata ele, degola ele, você está jogando, tirando a alma dele, tirando o espírito dele. A alma vai junto com o espírito. Então, é nesse sentido que a Bíblia nos diz. E aqui fala: e Raquel morreu, enquanto lhe saía a alma porque estava morrendo, ela lhe deu o nome de Benoni, mas seu pai lhe deu o nome de Benjamim. E Raquel morreu e foi enterrada no caminho de Efrata, que é Belém. Benjamim, ele nasceu praticamente órfão de mãe. E Jacó levantou um monumento sobre seu túmulo. Este é o túmulo de Raquel até hoje. E Israel partiu e armou sua tenda além da torre de Éder. Quando Israel morava naquela terra, Ruben foi e se deitou com Bila, a concubina do seu pai. Olha o pecado, né, que estava naqueles filhos de Jacó. E Israel tomou conhecimento disso, e os filhos de Jacó eram 12. E os filhos de Leia, Ruben, o primogênito de Jacó, e Simeão, e Levi, Judá, Isacar e Zebulon. E os filhos de Raquel eram José e Benjamim. E os filhos de Bila, serva de Raquel, Dan e Naphtali. E os filhos de Zilpa, era serva de Leia, era Gad e Aser. Estes são os filhos de Jacó que nasceram em Padã Harã. E Jacó veio a seu pai Isaque em Manre e Criate Arba. Este é Hebron, onde Abraão e Isaque viveram como estrangeiro. Isaque estava com a idade de 180 anos. Isaque expirou e morreu, e foi congregado ao seu pai, ao seu povo, sendo velho e farto de vida, e seus filhos Esaú e Jacó o enterraram.
E aqui a gente observa que os filhos de Leia eram os filhos rebeldes, que foi Rúben, Simeão, Judá, Isacar e Zebulon. Eram homens rebeldes. Por quê? Não era para ser a esposa de Jacó, a Leia. Quem era para ser a esposa de Jacó era Raquel, porque era Raquel que Jacó amava. Por isso que certas coisas na vida da gente acontecem errado. E a gente não sabe, né? Por quê? Então eu termino por aqui essa leitura. Nós paramos no capítulo 35. Vamos continuar no próximo vídeo. Que Deus abençoe. Se você está gostando desse estudo, compartilha. Eu peço para compartilhar, para que nosso canal venha crescer, para que nós possamos ser uma família grande, juntamente, para que eu possa chegar a vir até fazer vídeo online, né, para vocês também conversar com vocês através do vídeo, porque o próprio YouTube, ele me bloqueia porque eu não tenho um grande canal de seguidores e de inscritos, então eu não posso ainda fazer vídeo online, vídeo assim, né, online eu não posso fazer. Então eu te peço para vocês, que vocês compartilham, vamos fazer esse canal crescer, aí a gente vai trabalhar juntos, vocês vão conversar comigo, eu posso conversar com vocês, assim, ao vivo, né, ao vivo e a cores. Então eu peço para vocês, compartilha esse canal, dá like, comenta alguma coisa aqui embaixo, se você gostou, se você não gostou, o que eu tô falando de errado, que você você não concorda. A gente pode conversar também nesse sentido aqui, né, por enquanto, mas no futuro a gente vai conversar mesmo, vocês vão tirando as dúvidas de vocês, a gente vai trabalhando, mas para isso eu preciso de um número maior de inscritos e eu não tô tendo muita gente, eles veem, mas não dá like, não comentam. Então vamos interagir com esse canal. Eu peço para vocês que Deus nos abençoe, tá? Até o próximo vídeo. E eu agradeço a você que teve pela sua paciência, que até aqui você está assistindo meus vídeos. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Fique com Deus. Uma semana abençoada para você, um sábado abençoado, um domingo abençoado. Que Deus abençoe a todos. Se você tem alguém na sua família que tem dúvida a respeito da evangelização, da igreja, alguma coisa, compartilhe esse vídeo com ela. Talvez Deus vai trabalhando no coração dela. Porque eu falo isso porque eu tinha muita dúvida, eu sempre fui assim muito curiosa, que eu sou, nessa parte eu sou igual Tomé, eu não acredito em muita coisa não, eu tinha que ver para crer. Então que você também faça isso, porque isso vai depender da nossa entrada no céu, conhecimento, porque a Bíblia mesmo nos fala isso, que nós temos que adquirir conhecimento. Irmãos, até um próximo vídeo, um forte abraço, uma semana abençoada para todos, em nome de Jesus.